Olá, bem-vindos ao perfil Brain Análises, onde eu analiso partidas de futebol, analiso jogadores individuais. Para quem não sabe, eu sou analista de desempenho, analiso jogadores individualmente, analiso partidas de futebol. E hoje estou aqui para analisar a partida entre Espanha e Argentina pela final da Copa do Mundo de 2026. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Bom, antes de falarmos da Argentina, o que precisava fazer para se sagrar campeã do mundo, ou pelo menos tentar jogar de igual para igual contra a Espanha, é preciso entender como joga essa Espanha de Luís de la Fuente. Essa Espanha joga em um sistema chamado 4-2-3-1, com dois volantes e um meia de ligação, um meia atacante sendo Dani Olmo, onde eu deixei o sistema que eles jogam na foto anterior. E a Argentina estava jogando num 4-4-2. E a Espanha ela joga num sistema de muita ocupação de espaço, num sistema de muita posse de bola, onde o seu primeiro volante, Rodri, o maestro do meio de campo, comanda todas as ações com e sem a bola da Espanha. Ele organiza, ele dita o ritmo do jogo. E quando o Rodri tem a bola, o Oyarzabal, que é o centroavante da Espanha, o camisa 21, ele desce para ser o quinto homem de meio campo, formando um quinteto no meio campo da Espanha. Ele desce e sai da referência para deixar os zagueiros da Argentina perdidos, onde eles não sabem a referência deles e se saem na marcação ou se ficam. E é onde cria esse pensamento de vou ou não vou, que a Espanha acha uma brecha. A Espanha joga com o Oyarzabal saindo da referência e o Dani Olmo fazendo entre linhas, jogando entre os volantes, entre esse 4-4-2 da Argentina, jogando entre os volantes McAllister e Enzo, e entre Lisandro Martinez e Cristian Romero, os zagueiros. Ele joga entre linhas para ser um apoio, para ser uma válvula de escape da Espanha, para criar uma tabela rápida ou um toque meu voe, um 2, uma tabela, uma aproximação entre o lateral esquerdo Cucurella e Alex Baena, que dá amplitude para essa Espanha. E quando o Dani Olmo vem para o meio de campo, entre linhas, jogar, é onde que o camisa 8, Fabian Ruiz, cresce, aonde ele mais gosta, que é o ponto futuro, digamos assim, que é essa movimentação de ruptura nas costas do volante para criar espaço para Lamine Yamal atacar em profundidade do outro lado, ou o Cucurella atacar o espaço de Montiel, de Depou pelo lado, ou até mesmo o, o Dani Olmo entrar e jogar esse espaço. E a Espanha se origina muito de jogar com a bola, no estilo de jogo posicional, no estilo de jogo vertical, onde não importa se não vai atacar, mas eles querem ficar com a bola, eles preferem ficar com a bola, fazer o adversário cansar. E muito, muito desses espaços que a Argentina não conseguiu ocupar foi pela mobilidade dos jogadores da Espanha. A Espanha gosta e prefere ficar com a bola para ditar o ritmo do jogo e tem paciência para jogar, não se afoba quando tem a bola. Isso que chama atenção. A Espanha se sente confortável demais tendo a bola, onde não tem chance nenhuma dos atacantes, volantes, meia do time adversário combater, porque é um jogo de posição, é um jogo posicional, é um jogo que a Espanha não oferece muito risco e não cria muitos riscos para o adversário nem para si próprio. Já que falamos da Espanha e de como gosta de jogar, vamos falar da Argentina, do que precisava ser feito para tentar um melhor resultado contra a Espanha, ou pelo menos passar do meio de campo e levar perigo ao time adversário, coisa que não conseguiu. Agora vamos falar da Argentina e do que precisava ser feito para se sagrar novamente campeão do mundo. Para falarmos da saída de bola da Argentina, precisamos entender os mecanismos que o Scaloni quis que a Argentina fizesse, quais movimentações queria que eles fizessem os jogadores, o que ele quis
que o time fizesse. Na saída de bola é possível ver que o Nico Gonzalez, o camisa número 15, ele joga na segunda linha à frente de ataque da Argentina, ao lado de Enzo Fernandes e McAllister, num 4-4-2. A primeira linha de defesa é Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico, número 3. E Nico joga à frente, que ao meu ver foi para tentar impedir as investidas de Yamal pelo lado direito, para ter um trio ali parando o Yamal, com Enzo Fernandes ficando por ali para ajudar aquele setor. E a saída de bola da Argentina ficou muito visível, muito repetidamente que acontecia essa jogada, que era Dibu Martinez sempre tocando para Lisandro Martinez, o número 6 da Argentina, que sempre buscava essa bola longa para Nico Gonzalez e Julián Álvares, essa bola longa nas costas da defesa da Espanha, onde o Cubarsí, Pedro Porro, Laporte e Rodri estavam por ali naquele setor. 4 jogadores contra 2. Nico Gonzalez muitas das vezes até dominava a bola, mas não conseguia progredir. Uma péssima partida do número 15. Uma péssima partida. Não conseguiu ser efetivo ao ataque e muito menos da defesa. Errando domínios, entrou muito mal o número 15. E Julián Álvares às vezes até conseguia dominar a bola, mas não tinha ninguém para jogar com ele. Até ilustrei aqui que o Messi recebia a bola, mas quando o Messi recebia a bola não tinha ninguém para apoiá-lo, para jogar com ele, faltava esse companheiro. Quando o Messi recebia a bola, quando o Julián Álvares conseguia ganhar, Messi estava sozinho no meio de campo, não tinha ajuda de Depou, Montiel, McAllister e Enzo Fernandes para poder ajudar. E esse foi um grande erro de Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, que muitas das vezes sempre acertou nas escalações, nas substituições, e nesse jogo errou tudo. Errou o time titular, errou como preparou a equipe da Argentina, como preparou os jogadores, como preparou para cada situação de jogo. Depou não fez uma boa partida, McAllister não fez uma boa Copa do Mundo. Teve momentos ali onde acertou traves, mas nada, fez até um gol de cabeça, mas nada brilhante como tinha sido o McAllister da Copa do Mundo de 2022, onde ganhou a posição e Scaloni achou o meio de campo com Depou, McAllister e Enzo Fernandes. Mas nessa Copa do Mundo não conseguiu funcionar o jogo de Lionel Scaloni, o jogo de aproximação, um jogo que vai contra tudo o que é o futebol atual, um jogo de pausa, um jogo de temperamento curto, digamos assim. E essa saída de bola pela Argentina, do lado esquerdo, acontecia porque o Oyarzabal e Baena fechavam o lado esquerdo, Baena fechava em Montiel, Oyarzabal fechava entre Cristian Romero e McAllister, e Dani Olmo, número 10, subia para fazer essa pressão, ficava no meio entre McAllister e Enzo Fernandes, e Lamine Yamal muitas das vezes um pouco atrás de Enzo, caindo um pouco pelo lado de Tagliafico, e a Argentina sempre fazia essa jogada, buscando as costas da zaga, essa bola longa, até conseguiu ter um resultado ali no início do jogo, quando o Álvares dominou e tentou dar o passe para Messi, mas o Unai Simon, que muitas das vezes contestado, fez uma boa cobertura da zaga, função especial que Luiz de la Fuente deu a ele na saída de bola do time adversário, coisa que Manuel Neuer sempre foi especialista em fazer. E Fabian Ruiz, o número 8, sempre fechava o meio de campo, fechava Lionel Messi, e Rodri também, e Cucurella fechava esse lado esquerdo da Espanha, o direito da Argentina, onde não tinha muita jogada pelo lado esquerdo, porque o Cucurella fez uma partida extraordinária, fechando todas as investidas de Lionel Messi, de Rodrigo Depou pelo lado direito, de Gonzalo Montiel pelo lado direito. E McAllister, Enzo Fernandes e Messi não estavam conseguindo se encontrar dentro de campo, nesse meio de campo da Argentina, esse meio de campo nulo. Então as jogadas todas foram pelo lado esquerdo, tentando essa bola longa que não deu certo. Scaloni tinha que mudar, e mudou, e vamos falar disso agora.
vamos falar da solução de Lionel Scaloni. E a solução da Argentina para o segundo tempo era a entrada de Leandro Paredes, o camisa número 5, no lugar de Nico Gonzalez, que foi a mudança que Lionel Scaloni fez, mas que não surtiu efeito. Não surtiu efeito porque Lionel Scaloni teve a leitura errada do que era para fazer com a entrada de Leandro Paredes. Leandro Paredes ganhou posição na Copa do Mundo, que estava sendo reserva e veio a ser titular, que contra a Inglaterra fez uma partida gigantesca. O jogador que faz o trabalho sujo e o trabalho limpo dessa seleção, o dono do meio de campo. Leandro Paredes não faz só a saída de bola, ele é o jogador que constrói, o jogador que defende, que ataca, o jogador que orienta, o jogador que mais se confia no setor de meio campo. Leandro Paredes é um jogador excepcional, um verdadeiro camisa 5. E com a entrada de Leandro Paredes, o que Lionel Scaloni teria que fazer era um 4-3-1-2. Um 4-3-1-2 com Depou pelo lado direito, McAllister como um 10 e o ataque sendo Lionel Messi e Julián Álvares e Enzo Fernandes sendo esse camisa número 8. Esse número 8 sendo Enzo Fernandes, porque Enzo Fernandes é um jogador de força, um jogador de velocidade, um jogador que tem boa finalização. E quando Enzo Fernandes poderia ser essa válvula de escape, abrir espaço para Julián Álvares poder vir buscar a bola no pé, sair da marcação e criar superioridade numérica no setor de meio campo, onde se criasse superioridade numérica no setor de meio campo, iria abrir espaço nas costas da zaga para McAllister e Lionel Messi poderem atacar, e Depou pelo lado direito podendo atacar também, e Montiel, o lateral direito, poderia vir por dentro numa faixa central ali do meio de campo, perto do círculo central, que poderia ocupar e poderia ser uma excelente válvula de escape. E pelo lado direito seria uma excelente triangulação entre Lionel Messi, Depou e Montiel, com essa mudança, e Julián Álvares sendo um jogador para ser referência desse ataque, ficar entre os zagueiros, puxar a marcação para McAllister, para Depou, para Enzo atacarem as costas da zaga e ter a bola com o Leandro Paredes para a Argentina ter a bola, a Argentina rodar, porque quando você joga com uma equipe que gosta e tem a bola e sabe jogar com ela, a melhor maneira é você tirar a bola dela. A melhor maneira é você tirar a bola dela, deixar ela desconfortável no jogo, deixar ela com vontade de correr atrás, para reter a bola de novo, para ela poder se sentir confortável no jogo, porque só assim a Argentina poderia ganhar e tomar o rumo da partida, e quem sabe sair de trás do meio de campo, porque a Argentina não estava conseguindo jogar, a Argentina não estava conseguindo trocar 3 passes, o meio de campo da Argentina foi nulo. McAllister, que na última Copa foi esse jogador de velocidade, de explosão, de atacar o espaço, não conseguiu ser isso nessa Copa. McAllister, que sempre foi um 10, nunca foi um 8 ou um primeiro volante como o Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, usava ele em temporadas atrás. McAllister sempre foi um 10 de origem. McAllister sempre jogou com bola no pé, sempre criou oportunidades. E McAllister poderia ser esse jogador para ajudar a Argentina. E Depou também poderia ser essa solução para a seleção argentina, com triangulações com Lionel Messi, com o Enzo fazendo essa movimentação de ruptura, como o Fabián Ruiz faz na seleção da Espanha, nas costas do volante, nas costas dos zagueiros, para a Argentina progredir no campo, com o Nicolas Tagliafico dando essa amplitude pelo lado esquerdo e Gonzalo Montiel pelo lado direito, para a Argentina poder conseguir sair de trás, para a Argentina ter opções de jogo. E quem sabe a Argentina deixar a Espanha em maus lençóis. A Argentina não conseguia sair de trás do meio de campo, muito por conta dos volantes, do esquema tático de Luis de la Fuente para essa seleção. E
por causa do desgaste físico da Argentina ao longo da competição, das prorrogações, que não conseguiu descansar nenhum dos seus melhores jogadores, não conseguiu descansar principalmente Lionel Messi, que estava visivelmente esgotado para essa final. Estava andando em campo. Andar em campo ele sempre faz, mas esse jogo ele estava nitidamente cansado e esgotado. Lionel Messi deixou tudo dentro de campo e não conseguiu levar a Argentina ao tetracampeonato. E agora vamos falar da possível outra solução da Argentina no segundo tempo, que poderia ser feita, além dessa entrada de Leandro Paredes. Como eu disse, as mais escolhas do técnico Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, um treinador que na Copa passada sempre mudava o time por suas convicções, nunca tinha medo de mudar a equipe, mudar os jogadores para que o esquema funcionasse. E nessa Copa do Mundo foi ao contrário. O Lionel Scaloni não conseguiu fazer com que a Argentina jogasse futebol. E muito por conta disso foi a saída de Thiago Almada, o jogador que vinha sendo titular pelo lado esquerdo nessa seleção da Argentina. Um jogador que ganhou a vaga de Ángel Di Maria. Almada é um jogador que poderia dar vigor físico à Argentina no segundo tempo. Um jogador que pode tanto ser um jogador que possa jogar entre linhas, ou um meia, ou um ponta. Mas Thiago Almada entraria nesse lado esquerdo para dar vigor físico, para ser a válvula de escape com a bola. O jogador que descansaria com a bola. Um jogador de força, um jogador de arranque, um jogador de conduções longas, um jogador criativo, um jogador para segurar a bola, um jogador que faltou a essa seleção argentina. Essa é uma das soluções que poderiam ter feito com que a Argentina ganhasse a Copa. E também a entrada do camisa 21, Nico Paz, o garoto de ouro da seleção argentina, a promessa mundial, o jogador que foi revelação do Real Madrid e atualmente joga no Como da Itália. O jogador que, dito por Lionel Messi, um jogador calmo, um jogador que gosta de ter a bola, um jogador que sabe jogar com a bola. E isso é o que faltou à seleção argentina, um jogador para manter a bola. Não é um jogador de conduções longas, mas um jogador de abrir espaço, um jogador de controle, um jogador para pausar. Era o que faltou para essa seleção argentina. Esse jogador para pausar. Nico Paz poderia entrar na vaga de Rodrigo De Paul, um jogador que poderia ser essa válvula de escape, coisa que De Paul não estava sendo, que poderia fazer com que a Argentina tivesse triangulações pelo lado direito, assim como o De Paul, mas diferente de De Paul, o Nico Paz jogaria e daria outra dinâmica à seleção argentina, um jogador canhoto, para se associar com o Lionel Messi, para se associar com o Montiel, para se associar com o Thiago Almada, para se associar com McAllister, com Enzo Fernandes, um jogador para romper linhas em passes longos, passe curto, um jogador que esconde a bola, um jogador de qualidade mundial, um jogador perfeito para o que pediu o jogo, para criar superioridade numérica, um jogador para ter a bola e tirar esse conforto da Espanha, dos volantes, de Rodri, de Dani Olmo, um jogador que receberia muitas faltas, que pausaria o jogo. Essas sim seriam as substituições corretas, Lionel Scaloni. Mas quem sou eu para dizer? Quem sou eu para falar? Sou apenas analista, estou começando a minha carreira e Lionel Scaloni poderia sim ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que o Lionel Scaloni se equivocou nesta final com suas escolhas, com seus jogadores. Acho que o Lionel Scaloni deixou a desejar ou sentiu a pressão. Sentir a pressão é algo difícil, mas pode acontecer. E essas seriam as minhas mudanças para a seleção argentina para tentar ganhar a Copa do Mundo. É claro que o se é muito difícil. E Lionel Scaloni fez o melhor. E muito obrigado por assistirem o vídeo.
Espero que gostem. Espero que tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por ter assistido. E essa foi minha análise tática, minha opinião sobre o jogo entre Espanha e Argentina, o que a Argentina poderia ter feito de melhor para se sagrar campeã do mundo. É claro que a Espanha fez um partidaço, humilhou a Argentina, sim, porque a Argentina não chutou a gol. E essas seriam as minhas mudanças na Argentina para que pudessem ter uma chance de se sagrar campeã do mundo. Mas Lionel Scaloni fez o melhor, deu o melhor dele, já ganhou uma Copa do Mundo, foi eleito o melhor treinador do mundo e sabe muito bem o que tinha que fazer. Só acho que tem se equivocado um pouco, mas a Espanha dominou, a Espanha amassou a Argentina e foi isso. Muito obrigado por ter assistido.